E vamos falar sobre a saúde das crianças. Neste mês, gente, é realizada a campanha Setembro Laranja. E é o Setembro Laranja de combate à obesidade infantil, que já virou um problema muito sério. É uma iniciativa da Sociedade de Pediatria de São Paulo. 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem com sobrepeso ou obesidade, às vezes uma obesidade mórbida já, né? Nas últimas 4 décadas, esse número só faz aumentar. Você acredita que o número de jovens com sobrepeso aumentou em 10 vezes? Nossa, o Brasil tá ficando gordinho desde criança, né, doutor? Tudo bem, doutor Guilherme? É. E o que falar desse setembro, então, que tá no comecinho, né? No setembro laranja. Essa campanha é muito importante, Cláudio, porque dados da literatura médica apontam que em países mais desenvolvidos, cerca de 1/3 da população de crianças e adolescentes está acima do peso. Nossa. Então, assim, quando eu digo que a situação está piorando, é realmente porque nós estamos caminhando nesse sentido. Isso, né? Nos últimos 10 anos, os nossos índices já pioraram bastante e tudo indica que vão continuar piorando se nós não tivermos campanhas de parceria entre prestadores de serviço e os governos para estimular hábitos saudáveis nas crianças. Pois é, porque a criança não se movimenta, né? Eles viraram pequenos sedentários ou executivos, só fazem, né, aula disso, aula daquilo. Agenda cheia. E agenda cheia, não tem tempo para brincar, não tem tempo para ser criança. E também é a era do fast food, né? E as brincadeiras cada vez mais paradas. Mais paradas, as brincadeiras. E cada vez mais se compra pizza para criança, lanchinho, não dá tempo. A mãe trabalha muito, trabalha fora. Chegou em casa, não deu tempo de fazer janta, vai uma pizza. Aí vamos naquela lanchonete, todos eles adoram, vamos lá. Então tem que tomar cuidado. Vamos às perguntas do público agora. Vamos lá, pode colocar na tela. É a Fabiana Ribeiro, tá lá, ó, com bebezão. Boa tarde. Opa. Boa tarde, equipe Santa Receita! Boa tarde! Só para você, Fabiana. Por que ainda alguns pediatras insistem em receitar os engrossantes na introdução alimentar dos bebês? A Fabiana é de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. É mesmo? Fabiana, de fato, ainda é um hábito ruim que vários profissionais mantêm. Eu não sei dizer por quê. Que coisa. Infelizmente é um hábito ruim mesmo. Já começa gordinho, né? Já começa gordinho. E alguns pediatras, alguns profissionais têm essa visão de que criança que não está ganhando peso precisa de engrossante no leite. Ou seja, nós queremos apenas o resultado. Né? Não importa qual é a qualidade dessa caloria que nós estamos dando a mais. O importante é ganhar peso, o importante é o resultado final. E não é isso que se preconiza. É importante ganhar o peso adequado. Se nós pegarmos uma população, por exemplo, de maior risco, como prematuros, alguns estudos apontam que se esses bebês forem criados logo nos primeiros meses e anos de vida, com cargas hipercalóricas para ganhar um peso rápido, o organismo desses bebês vai ser condicionado a um fluxo mais intenso de acúmulo de energia. E no futuro vão se tornar crianças obesas. Então, assim, precisa ganhar caloria, precisa ganhar peso, todo mundo gosta de ver criança crescendo. É um fato que a Fabiana pode conversar com o médico, exato. Aliás, todas as mães devem, né? Isso é tão cultural no Brasil, infelizmente. Precisa fazer o trabalho no sentido de migrar para longe disso, né? De dar calorias. Mas, infelizmente, saudáveis. Muita coisa que a gente conseguiu, estamos vendo cair por terra, né? Exato. Como cadeirinha no carro para bebê, né? Tantos anos de luta. Mas é um dever seu. Fale também, viu, Fabiana? Fala assim, escuta, bebê gordo não quer dizer saúde, não. Gordura não quer dizer saúde. De jeito nenhum. Não é? Então, e bebê bonito é um bebê saudável. Todo bebê é lindo, meu Deus. Vamos lá. É que ficou aquele estigma, né? De bebê gordinho e bebê bonito. E não é verdade. Depois cresce e começa a levar, né, apelidos e essas coisas. Olha, a Daniele mandou uma foto do WhatsApp dela, é do nicho de Nossa Senhora. Boa tarde. Se o bebê tomar a vacina 2, 4 e 6 meses e ficar com febre, eu posso dar remédio antes para prevenir a febre? Corre o risco de perder o efeito da vacina por antecipar, né, o remédio, dar antes? Gostaria de saber também se no local da vacina a mãe deve fazer compressa fria ou passar o medicamento em gel para aliviar o inchaço. Tá. Daniele... O importante é dar vacina, Daniele. Sempre dar vacina. Daniele, não está recomendado dar o remédio, o antitérmico, né, o remédio para febre, antes da vacina. Como uma prevenção. Como uma prevenção, exceto pela vacina que talvez cause mais reação que a vacina meningocócica tipo B.
Essa vacina dá tanta reação que muitos pediatras recomendam que o remédio seja feito antes da dose vacinal. Tá. Mas para qualquer outra vacina, inclusive para essas que a Daniele citou, 2, 4 e 6 meses, que são as tríplices bacterianas, junto com, às vezes se chama de tetra, às vezes de penta, depende do número de vacinas que estão conjugadas no mesmo, né? Mas basicamente são as vacinas bacterianas. Não está recomendado dar um remédio antes. Se a criança estiver fazendo reação, aí sim pode medicar. Tá? Não vai perder o efeito da vacina por conta do remédio antitérmico. E o que passar no local? Compressa fria não se passa. Se tiver um inchaço muito significativo, pode fazer uma compressa morna, mas aí tem que ser morna mesmo. Tem que lembrar que pele de bebê é muito sensível. Não pode ser o mesmo morno para a nossa pele, né? Tem que lembrar que a pele do bebê vai resistir menos ao calor. Então tem que ser uma compressa bem morninha e só para diminuir o inchaço mesmo. E nada de medicamento? Não precisa de passar nada. Ok, explicado aí para a Daniele. Vamos à próxima. Aline, ai que barrigão bonita, Aline. Boa tarde, Santa Receita. Oi, Aline. Gostaria de perguntar ao doutor se é importante a complementação de ferro e vitaminas para os bebês. Aline, é muito importante, né? Alguns estudos têm mostrado até que crianças mais velhas e adolescentes também têm deficiência de algumas vitaminas, por incrível que pareça. Então, é importante fazer esse acúmulo. As principais vitaminas que se dão para crianças, para bebês, né, de modo geral, de 0 a 2 ou 3 anos, é vitamina A e vitamina D, que são vacinas que a gente chama de lipossolúveis e, portanto, fazem estoque. As mães têm muito hábito de dar vitamina C, por exemplo. Vitamina C é um tipo de vitamina que não acumula no corpo, né? O nosso organismo joga tudo fora. Então, Por isso que um dia eu ouvi dizer que também não adianta tomar muito, né? Principalmente dessas hidrossolúveis, não adianta. Exatamente, não adianta porque você está jogando dinheiro fora, né? E esses suplementos vitamínicos de vitamina C, eles têm 10, 15 vezes mais vitamina C do que a gente precisa por dia. E no final do dia a gente vai fazer xixi e vai soltar toda aquela vitamina que está acumulada. A vitamina A e a vitamina D são o contrário, elas acumulam no corpo. Então, de 0 a 3 anos, a gente vai fazendo uma reposição dessas vitaminas para a criança fazer estoque. E em alguns cenários, por volta dos 8, 9 meses, a criança cresce muito rápido. E às vezes o estoque de ferro também fica baixo, então também se faz reposição de ferro nessa idade. E o pediatra vai fazendo exames para saber? Não, digamos que seja empírico, né? O profissional vai fazendo a suplementação simplesmente pelas recomendações, pelas diretrizes que estão disponíveis e num eventual momento ele vai suspender essas vitaminas e a criança vai continuar consumindo tudo isso através de uma alimentação saudável. Então, olha, daí já dá para ver como é importante um bom pré-natal e acompanhamento, né? Exatamente. Depois que a criança nasceu, não é porque parece que está tudo bem e nunca mais aparece no médico, não é assim? E só leva quando está doente. Só leva quando está doente, aí não vale, né? Vamos à próxima, então. Fabiana. Oi, Fábio. Olá, boa tarde. Meu filho Davi tem 10 anos. A partir dos 6, começou a tomar xarope para ajudar nas crises de bronquite. E desde então engordou muito. Isso seria possível? Quer dizer, pode ser isso mesmo que ela pensa? Ele trata com cardiologista desde os 7 meses por conta da síndrome de Kawasaki e PCA. Eu, como mãe, estou muito preocupada e não sei o que fazer. O que devo fazer, doutora? Obrigada. Ela se preocupa com a obesidade do filho, mas em compensação conta aí que de pequenininho teve que tomar muito xarope. Pode ser isso? Pode ser. Porque, principalmente pela história que a Fabiana está contando, eu presumo que ela esteja citando os xaropes que são à base de corticoide, que é um tratamento relativamente comum para crises de asma. Isso tudo indica, Fabiana, que a asma do seu filho não está bem controlada, porque a asma bem controlada é para a criança não ter crise. Então, existe uma série de medicamentos que são medicamentos de manutenção, que é justamente para evitar que o seu filho tenha crise. Se essas medicações... Mas todos são a partir do corticoide, não? Não. Quer dizer, alguns de manutenção são feitos com corticoide, mas são corticoides que a gente chama de microdosados. São remédios inalatórios microdosados, então as doses são substancialmente mais baixas do que as de xarope. Porque corticoide engorda, né? Corticoide engorda. E o rosto do paciente fica um rosto que a gente chama de rosto em lua cheia. Realmente fica redondinho. E muito acúmulo de peso. Então, isso tudo indica, Fabiana, que a asma do seu filho não está controlada. E o que é essa síndrome de Kawasaki e esse PCA? O PCA, siglas podem ser uma série de coisas, mas nesse contexto eu acredito que ela esteja falando de persistência do canal arterial. Existe um canalzinho que liga 2 vasos sanguíneos que basicamente todo mundo nasce com esse canal
e alguns bebês fecham isso com muita velocidade e outros persistem com o canal aberto. E tem que fechar. E tem que fechar até uma determinada idade, mas se o canal arterial do filho da Fabiana for muito pequenininho, não tem indicação cirúrgica, pode conviver com isso perfeitamente. O Kawasaki já é um pouco mais complicado, ele é uma doença autoimune que gera uma série de complicações, inclusive cardíacas. Por isso que é o cardiologista que está acompanhando o filho dela. Né? Pode dar uma série de defeitos de válvula, defeitos coronarianos, mesmo em crianças tão jovens quanto 10 anos. E o acompanhamento dessas comorbidades... Mas já nasce com isso? Não, Kawasaki é uma doença adquirida. Por quê? E autoimune. O organismo simplesmente se volta contra si e produz anticorpos que vão gerar vão desencadear a doença. Que triste. E então precisa realmente do acompanhamento, mas tudo indica que está bem estabilizado. Agora, o que ela faz, então? Se preocupa com a obesidade? Se preocupa com o tratamento? Não, eu acho que, primeiro, parar de usar o xarope como preventivo, né? Porque xarope de corticoide não foi feito para ser usado com frequência, nem por muito tempo. Procure um médico, fala que ele está engordando muito e a sua intuição está certa, então pode ser o xarope. Pode ser o xarope. E troque o tratamento eventual com o xarope de corticoide por um tratamento de manutenção que vai impedir as crises dele de chegarem. E que não tenha corticoide. Vamos voltar a conversar aqui com o doutor Guilherme, hoje é a saúde da criança. Tem mais perguntas aí, vamos colocar na tela. É a Aline Lopes, que foto linda das duas. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! É isso daí! Quem fala mais alto vai comer panceta! Ei, com feijão tropeiro. Você viu como nós estamos bem hoje aqui, doutor? Só tem delícias. Doutor, o que é a síndrome do bebê chiador? Meu bebê está com 4 meses e está com esse problema. Ela é de Sorocaba, São Paulo. Bebê chiador. Aline, bebê chiador é um diagnóstico que se dá para bebês pequenos que provavelmente são pré-asmáticos. Então, aquele bebê que tem um pulmão que é hiperreativo, ou seja, com infecções virais, com mudanças climáticas, com contato com alérgenos como ácaro, poeira doméstica, perfumes, produtos químicos, etc., gera uma crise de chiado nesse bebê. Então, existe uma condição que a gente chama de broncoespasmo, que é o pulmão ficar apertadinho, difícil de passar o ar. Muitas crianças, né, em faixa etária maior fazem o diagnóstico de asma, mas quando a criança é muito pequenininha, não dá para fazer esse diagnóstico. Então, convencionou-se chamar de bebê chiador. Porque o pulmão fica chiando lá. O pulmão fica chiando, exatamente. Aquele barulhinho, né? Então, tem tratamento para isso? Tem tratamento, é um tratamento muito parecido com o tratamento da asma, que nós mencionamos na pergunta anterior, e ele pode ser feito por um período de 4 a 6 meses. Em geral, de 4 a 6 meses de tratamento, os bebês chiadores regridem e voltam a ser crianças absolutamente saudáveis. E uma pequena parcela vai continuar chiando mesmo depois desse período de tratamento e provavelmente vão se tornar asmáticos no futuro. Tá. E depois a gente se torna chiador por outros motivos, né? Vai chiar de outras chia coisas. daqui, chia de todo mundo aí. Ó, a Denise. Oi, Denise. Boa tarde, meu filho tem 4 anos e sempre no fim da tarde reclama de dor na perna direita. Ele fala que é uma dor dentro da perna. O que pode ser, doutor? Sou de Guarulhos. É a dor do crescimento, doutor? Denise, pode ser 1 milhão de coisas. Né? Só numa perna? Só numa perna, então. Esse aqui é o sinal aí de alerta, vamos dizer assim. Porque, primeiro que 4 anos é muito difícil ainda ter dor de crescimento, né? A criança está num nível muito estável de ritmo de crescimento, não está nem naquele primeiro estirão de criança de 2, 3 anos e nem no estirão do crescimento da adolescência. Então, é muito raro essas dores acontecerem por causa de crescimento em faixa etária em torno de 4 anos. E segundo que hoje convenciona-se dizer que dor de crescimento é um diagnóstico de exclusão. Então, eu preciso excluir todo o resto para ter a segurança de dizer que aquela dor é simplesmente uma dor de crescimento. E o que pode estar dando dor na perna dessas crianças de só 4 aninhos e só na perna direita? Então, às vezes acontece assim, de ter alguma lesão ligamentar, de ter alguma sequela ali, de algum trauma mais importante que possa ter tido. Às vezes caiu, bateu de um modo mais significativo. Precisa saber aonde que é a dor, né? Porque a perna em si tem vários lugares que podem doer. Né? Então, por exemplo, se for na raiz da coxa, a gente pensa em algumas patologias. Se for em joelho, a gente pensa em outras coisas. Tem que investigar. E direito. E por onde que ela começa, então? Que médico? Pediatra. Pediatra. O pediatra vai no pediatra, fazer conta pelo tudo, menos os exames iniciais. E ele faz os iniciais para depois, vai localizar a dor, vai ver se tem alguma recorrência, qual é a frequência que essa dor acontece, qual é a intensidade dessa dor.
se tem localização, se tem radiação, o tipo da dor, né? Porque às vezes é uma dor em queimação, uma dor em pontada. Mas é o pediatra, então? É o pediatra que faz a primeira análise. Então leva o Adenis e vê direitinho o que está acontecendo com as crianças. Não se convença só pela questão de dor de crescimento. Tá. Você sabe que quando eu tinha uns 8 anos, eu estava me pendurando assim na escada, sabe? Uma mão aqui, uma mão pra lá, e o corpo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu adorava essa brincadeira louca, né? Uma mão aqui, me jogando. E caí. E perdi os sentidos, bati na coluna. Mas eu tinha uns 8 anos de idade. E depois de anos e muitos anos, me deu uma dor nas costas, eu fui lá e o médico me perguntou, fui fazer uma radiografia, e o médico perguntou, você foi assaltada, te sequestraram, te bateram com um pedaço de pau nas costas, porque a marca estava lá. Estava lá. Então, quer dizer, muita coisa que acontece, às vezes a gente não dá muita importância, mas a marca fica. Exatamente. E às vezes a dor vem depois, né? E quem tem filho em casa sabe que 4 anos... 4 anos, cai pra lá, cai pra cá. Bota a cabeça também pra pensar. Às vezes é alguma coisa. Assim, Aléa, boa tarde, Santa Receita. Voltarei ao trabalho e pretendo dar para o meu bebê, não dar o bebê, entendeu? Deus me livre, né, Leia? Dar para o meu bebê frutinhas, papinhas durante o dia. E o peito vou dar apenas de manhã e à noite. Será suficiente com essa cara que ele tem? De comilão? Ah, duvido. Olha a cara do bebê dela lá. Não dá para vocês verem, né? Mas daqui a gente enxerga bem. É um bebê muito bonito, muito fofão. É lindo o bebê dela. Olha, agora deu, tá vendo? Tem cara de comilão, doutor? Tem. Acho que ele não vai se satisfazer, não. Não tá com cara... Já deve estar sabendo o que você está pensando. Porque não está com cara boa pensando só frutinha, o que é isso, papinha. Não vai rolar. Não vai rolar, não. Leia, eu não consegui entender... Primeiro que ela não falou a idade do filho dela, né? Então fica difícil de dar alguma orientação mais direcionada. Ah, mas deve ter uns 5, 6, não? Provavelmente, né? Para ela estar voltando para o trabalho. Às vezes tem 4 meses, às vezes 6. Mas se ela estiver pensando em dar só as frutinhas e papas 2 refeições, que é o habitual, né? Então dá mais ou menos ao redor da hora do almoço e mais ou menos ao redor da hora do jantar. E o peito de manhã, provavelmente antes de sair do trabalho, e à noite quando voltar, não é suficiente para uma criança de 4 a 6 meses, não. Provavelmente o que está indicado aqui, além das papas e das frutas, começar uma fórmula complementar ao leite. Né? Então um leite formulado de preferência, se der, e faz aquele esquema de dar mamadeiras ao longo do dia. Tem que complementar. Quantas aí você acha de uma criança em torno de 4 a 6 meses, se ela estiver dando almoço e jantar, em outras 4 ou 5 mamadas ela consegue levar o dia todo. Né? Então 2 dessas mamadas vão ser peito e 2 ou 3 mamadas vão ser fórmula ou leite ordenhado, né? Não tem jeito, né? Tem que voltar ao trabalho. Mas, ó, com essa cara linda que teu filho... É verdade. Que teu filho tem com essa cara linda. Me parece uma cara de comilão. Não vai rolar, viu, meu amor? Mas complementa, né? Toda mãe gostaria de amamentar durante 6 meses, no mínimo, mas nem todas podem. Por mais que, às vezes, né, junta férias e tudo, ainda não é possível. E... a gente conhece muita gente que tomou mamadeira, tá viva, grande, forte por aí também, né? Acho que dói mais dentro da gente do que... Dói, as mães têm esse sentimento, né? É uma alegria de voltar para a carreira, mas também é aquela dor da separação, né? Porque são 4 meses tão intensos. É sofrimento para mais de metro. Obrigada, doutor Guilherme. Eu vou deixar aqui os contatos com o doutor Guilherme, que quinzenalmente está no nosso programa, tá? Numa segunda a gente fala sobre a saúde da mulher, na outra a gente fala sobre a saúde dos filhos, né? Lógico. Contatos. A do marido a gente de vez em quando toca no assunto. @Guilherme Pediatra. @Guilherme Pediatra. E o telefone é 11 5102 2013. 11 5102 2013. E é brincadeira, porque se não é a mulher mandar o homem pro médico, são medrosos, não vão não. Um beijo, doutor. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Boa viagem de volta a São Paulo.